Importante desse período, gente, é a atuação de dois grupos no Brasil. A Ação Integralista Brasileira, conhecida como AIB, e a Aliança Nacional Libertadora, conhecida como ANL. Os integralistas estão sendo influenciados por um movimento que está surgindo em diversos países nesse mesmo período na Europa. Portugal, Espanha, Alemanha, Itália, são alguns dos exemplos de países com governos fascistas que vão começar a surgir desde a década de 20. Os integralistas dentro do Brasil vão ter forte influência desses movimentos fascistas europeus. Já a ANL vai ser um grupo organizado a partir da Terceira Internacional Comunista. Essas internacionais comunistas, porque ocorreram várias, são uma espécie de encontro mundial de todos os partidos comunistas. O Brasil, através do PCB, através da liderança de Luiz Carlos Prestes, participou então desse encontro que aconteceu. O que se estabeleceu na Terceira Internacional é que o grande inimigo dos comunistas nesse período, década de 20 e início da década de 30, são os movimentos fascistas. Era preciso, então, fazer algum tipo de reação, algum tipo de bloqueio ao avanço dos fascistas no mundo. No Brasil, com a liderança do Prestes, vai se organizar, então, a Aliança Nacional Libertadora, um grupo de tendência comunista que deveria agir junto ao operariado para tentar bloquear o avanço fascista aqui no país. A questão é que Vargas vai usar desses dois grupos para ter privilégios ou para trazer benefícios para o seu poder. Os integralistas ele acaba usando principalmente a força paramilitar desse grupo, uma espécie de força armada que eles tinham. Vargas, já nesse período, está começando a consolidar a imagem do pai dos pobres, ou seja, aquele governo que estava dando uma série de benefícios para os trabalhadores. Dessa maneira, Vargas vai usar da força paramilitar dos integralistas para coibir qualquer tipo de movimento operário, como, por exemplo, as greves. Assim, primeiro chegavam as forças integralistas. Logo depois, então, quando o movimento grevista estava praticamente controlado, é que as forças oficiais chegavam, saindo, então, de cena os integralistas. Já a ANL, Getúlio Vargas vai se aproveitar da aproximação, da simpatia que o próprio operariado tinha por esse movimento, devido ao caráter comunista que eles tinham. Não vamos esquecer que desde a década de 20, junto ao movimento operário, quem tem maior influência aqui no Brasil é a organização comunista. Getúlio permite que a ANL permaneça na legalidade por algum tempo, para ter um caráter mais simpático, digamos, junto ao operariado. Quando isso não é mais do interesse de Getúlio, ele simplesmente coloca a ANL na ilegalidade. Contra isso vai acabar acontecendo o que a gente chama de intentona comunista, que foi um movimento isolado, acontecido em alguns locais dentro do Brasil, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Pernambuco e no Rio Grande do Norte. Mas foram rebeliões isoladas, gente. De forma alguma, houve uma real ameaça de tomada do poder por parte dos comunistas. Mas Vargas vai acabar usando desses movimentos para começar a instaurar dentro do Brasil aquilo que a gente chama de temor vermelho. Colocar um medo na população de que os comunistas efetivamente poderiam tomar o poder. Dessa forma, por 2 anos, Getúlio Vargas consegue governar o país em estado de sítio, ou seja, com uma praticamente total redução dos direitos civis do cidadão. Um episódio importante que marca a nossa história nesse período é o caso da Olga Benário. Essa era uma alemã judia e comunista que viveu nesse período. Olga vivia na Rússia, trabalhando para o Partido Comunista, onde ela acaba conhecendo o nosso líder do PCB, Luiz Carlos Prestes, e vem com ele para o Brasil. No momento em que acontece a intentona comunista, Olga Benário é presa e é entregue para a Gestapo, a polícia nazista alemã. Olga Benário vai ser morta, então, algum tempo depois, dentro de um campo de concentração nazista. E o Luiz Carlos Prestes, por sua vez, vai ficar preso aqui no Brasil até 1945.
A situação política no Brasil começa então a ser modificada em 1937, quando o Congresso brasileiro se nega a renovar por mais uma vez o estado de sítio. Só lembrando que a cada 6 meses um estado de sítio deve ser renovado quando é instaurado. O Plano COIN vai ser a nova estratégia que Getúlio Vargas vai usar, então, nessa conjuntura da negativa de renovação do estado de sítio por parte do Congresso brasileiro. Essa seria a descoberta de um plano secreto dos comunistas dentro do Brasil, onde tentariam assassinar os principais líderes políticos, inclusive Getúlio Vargas, para que conseguissem, então, tomar o poder. Novamente, através da ameaça comunista, através do chamado temor vermelho, Getúlio Vargas consegue legitimar um novo golpe no país. Com isso, ele consegue então decretar um Estado novo dentro do Brasil, que vai ser o período ditatorial de Getúlio Vargas. Para entendermos um pouco melhor sobre esse período que chamamos de Era Vargas, é importante nos perguntarmos quem, afinal, foi esse homem Getúlio Vargas, o maior estadista da história do Brasil. Para começar, podemos colocar que Getúlio nasceu no município de São Borja, no atual estado do Rio Grande do Sul. Getúlio era um latifundiário, um oligarca, como tantos outros dentro do Brasil. Sua educação foi feita na Faculdade de Livre Direito de Porto Alegre, onde hoje fica a atual Universidade do Rio Grande do Sul. Vargas se formou politicamente dentro do PRR, Partido Republicano Rio-Grandense, que tinha na sua base doutrinária uma filosofia francesa chamada de positivismo. O positivismo foi criado por Augusto Comte e pregava que toda a sociedade deve chegar ao estágio positivo. O estágio positivo seria o momento de maior desenvolvimento que alguma sociedade pudesse chegar. Mas para que se alcançasse o estágio positivo, era necessário um governo extremamente forte, controlador, que guiasse a sociedade até esse pleno desenvolvimento. Daí é que vem o lema da bandeira brasileira: ordem e progresso. Ordem, um governo autoritário, centralizador, e progresso, então, esse desenvolvimentismo, esse estágio positivo de uma sociedade. Não podemos estranhar o fato de Getúlio Vargas ter tendências autoritárias. Ele foi criado na base doutrinária do positivismo. Mas é importante colocar que não é apenas o caráter autoritário o que marca o governo de Getúlio Vargas. Getúlio também é influenciado por questões que estavam aparecendo na sua época, tanto na América Latina quanto na Europa, como, por exemplo, o dar as leis trabalhistas para o operariado urbano. Também a questão do populismo, são todos fatores que vão marcar o governo de Getúlio Vargas. Vamos agora dar uma olhadinha nas nossas dicas de estudo, gente. Bem, pessoal, para analisar um pouco melhor esse período do governo Vargas, de 1930 a 1937, existe um filme chamado O Velho, que é bastante interessante. Esse filme mostra a vida de Luiz Carlos Prestes. O que vocês devem buscar analisar é o envolvimento desse líder comunista dentro do Brasil com o governo de Getúlio Vargas, tentando analisar, por exemplo, como que vai se dar o envolvimento do Prestes na intentona comunista de 35. Bem, gente, por hoje é só. Até a próxima. Na aula de hoje estudamos a Era Vargas, 1930-1937. Vimos o governo provisório, 1930-1934. Nesse período, o que Vargas vai tentar fazer é uma série de alianças para conseguir se manter no poder, buscando então o apoio de tenentes de parte das oligarquias, assim como do operariado urbano. Analisamos também governo constitucional, 1934-1937.
O que marca esse período é o uso que Getúlio vai fazer da ação integralista brasileira, assim como da Aliança Nacional Libertadora. Getúlio consegue se aproximar do operariado e, ao mesmo tempo, coibir qualquer tipo de movimento operário. Bons estudos! Olá, professor. Para trabalhar esse primeiro período do governo de Getúlio Vargas, de 1930 a 1937, eu acredito que seja importante tentar desmistificar um pouco esse caráter de Getúlio ser considerado como o pai dos pobres. Isso pode ser feito através de análises críticas sobre a política populista que Vargas adotou dentro do Brasil. Outra questão que me parece muito relevante é tentar mostrar para os alunos que a atuação tanto dos comunistas quanto dos integralistas, que têm tendências fascistas, dentro do Brasil, é totalmente influenciada por atuação desses grupos na Europa. Bom, professor, por hoje é só e até a próxima.